Existe uma coisa para a leucemia linfóide aguda, que é o oposto do que a gente imagina. Os dois modelos mais modernos explicando o desenvolvimento ou associados com risco de desenvolvimento de leucemia linfóide aguda se baseiam numa teoria que a gente chama de teoria da higiene. O que é isso? É uma teoria que diz que com a evolução da sociedade, a gente deixou de se expor a determinados contaminantes ambientais, né? Quer seja por hábitos de higiene melhor, quer seja por vacinação. E existe um conjunto de evidências mostrando que leucemia linfóide aguda linfoma de Hodgkin, leucemia linfóide aguda, e algumas pessoas até levantam essa hipótese para leucemia linfóide crônica, estariam em parte associadas com essa ausência de exposição a antígenos ambientais que antes nós éramos expostos e nós deixamos de ser atualmente. Por quê? Essas células que dão origem à leucemia linfóide aguda e à leucemia linfóide crônica são linfócitos. É um tipo de célula branca que é responsável pelo desenvolvimento e produção de anticorpos. E isso normalmente acontece da seguinte maneira: o corpo entra em contato com uma proteína que lhe é estranha, ou não. Tá? Quando essa proteína é estranha, dentro de condições adequadas, o corpo vai e desenvolve uma resposta contra aquilo, e uma dessas respostas é a formação de anticorpo. Em outra, se aquela proteína é uma proteína do seu próprio corpo, o organismo dá um jeito de matar esse linfócito, eliminar esse linfócito, ou pelo menos suprimi-lo. Tá? Se você começa a eliminar os antígenos de exposição ambiental, aqueles clones que responderiam a essas proteínas, eles não vão deixar de existir. Eles vão continuar existindo. Só que eles começam a responder de maneira aberrante. E eles começam a ter um estímulo de proliferação que não é o normal dele. E toda vez que uma célula começa a proliferar mais do que ela deveria, ela se torna mais susceptível a acumular alterações que podem levar à malignização. Tá? Então, existe, pelo menos para a leucemia linfóide crônica, isso é bem sólido, sugerindo que... Por quê? Isso começou com estudos epidemiológicos, mostrando que a incidência de leucemia linfóide aguda é mais comum em países onde a ausência e a cobertura de antígenos ambientais e a exposição e a cobertura vacinal era maior. Nos países do norte europeu, a incidência de leucemia linfóide aguda é mais alta. E os caras foram estudar e existe, pelo menos parte delas é associada a isso. Tá? Queda de plaqueta pode acontecer por uma infinidade de coisas. Tá? Pode ser uma alteração. Você pode ter isso constitucionalmente e ser normal seu. Tá? Existe... É por isso que a gente não usa aquelas referências que vêm em laboratório, a gente não usa na prática, porque aqueles parâmetros são influenciados por etnia, por sexo, por idade, por a existência de alguma condição pré-existente. Existe um conjunto de coisas que podem alterar o nível de plaqueta no sangue. Doenças do fígado, doenças renais, uso de medicação, infecções prévias, doenças da própria medula óssea. A maioria das alterações de plaqueta, dentro de certos limites, não são relacionados a leucemias. Como vocês viram, a ocorrência de leucemia é baixa, né? É uma das neoplasias menos frequentes, corresponde a 1 a 2% dos casos. Normalmente, a queda de plaqueta associada às leucemias, principalmente agudas, que é quando a gente vê isso com mais frequência, são quedas muito pronunciadas no nível de plaqueta, enquanto que nessas outras situações existe uma diminuição em relação à referência normal, mas raramente chega a causar repercussão como o sangramento gengival. Existem algumas doenças de plaqueta que são hereditárias, são raríssimas, que você pode ter alteração tanto do número quanto da função da plaqueta, às vezes das duas coisas, que não são leucemias. Né? São doenças que interferem em proteínas específicas e próprias da plaqueta, associada, isso pode mudar, por exemplo, o tamanho da plaqueta, fazer com que essas plaquetas se agreguem. Às vezes você tem uma contagem falseada, um número menor de plaqueta que é falseado. Então, por exemplo, que pode estar associada a alguma outra doença, por exemplo, mieloma múltiplo, doença de Waldenström, que é uma outra, pode provocar um nível alterado de plaqueta,
porque essas plaquetas se agregam, que a gente chama, sem ser uma redução verdadeira. E existem outras situações benignas que também podem dar o mesmo tipo de falseamento. Então, uma queda de plaqueta única e exclusivamente não associada à história de sangramento, de sangramento de gengiva, nariz, raramente vai ser uma doença neoplásica. Mas, obviamente, tem que ser investigado por um especialista na área e avaliar um conjunto de outras informações para definir isso melhor.